Olá, pessoal. Hoje no Rádio Opinião, entrevista FAPEMA, a gente vai falar de um assunto delicioso que é história. Para isso, a gente recebe aqui o professor, doutor do Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão, Marcelo Cheste. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adalberto, pelo convite. Maravilha. O professor que desenvolve pesquisa sobre a história política e intelectual do Brasil, com foco especial nas comemorações dos 150 anos das independências no Maranhão e também no Pará, entre 1972 e 1973. Professor, como surgiu isso na sua vida e esse estudo? Bom, vamos lá. Durante muito tempo, desde o doutorado, realizado na Universidade Federal Fluminense, eu estudo as independências do Brasil, né? No plural, porque foram processos distintos e com foco na independência do Maranhão, mas pensando as demais províncias do norte, né? Nós chamávamos de norte naquele momento, esse espaço entre a Bahia e o Rio Negro. Então, eu, por muitos anos, trabalhei com a independência no Maranhão, com as independências das outras províncias, com movimentos como a Confederação do Equador, e de um tempo para cá eu migrei, né, desloquei a pesquisa para as formas de comemoração dessa independência, ou dessas independências, ou seja, como é que, passado o tempo, esse passado foi organizado em torno da comemoração, né? E esse projeto, mais especificamente, que é financiado pela FAPEMA, é sobre as comemorações em plena ditadura civil-militar, né? Ou seja, como é que a ditadura ressignifica esse passado da independência. Eu queria que o senhor falasse dessa relação, né, da gente, no caso aqui do Maranhão, com o Pará, né? Tem ali como ênfase e início, digamos assim, o estado do Maranhão e Grão-Pará, não é isso? Como é que é essa conexão? Esse dado, ou essa questão, ela é importante pensar, especialmente sobre os efeitos disso no pós-independência. De alguma maneira, as independências, elas resultaram num processo de convergência em direção ao Rio de Janeiro. E isso fragilizou muito a relação entre as províncias, entre as capitanias na época, depois, né, a partir de 1820, províncias. Maranhão e Grão-Pará sempre foram muito conectados. A história colonial é uma história dessa junção, dessa aproximação, e ali no tempo da independência também, né? Não por acaso, quando o Maranhão adere à independência, lá em 28 de julho de 1823, o Grão-Pará segue essa tendência poucos dias depois, em 15 de agosto, porque a economia, as relações políticas eram de muita dependência entre as duas províncias, né? Então, gradativamente, com a criação do Estado Nacional Brasileiro, essas relações se perderam, né? E você começa a ter muito mais o nexo entre cada província e o Rio de Janeiro do que entre as províncias. Que maravilha. Professor, o senhor, com um foco mais especial, né, fala dos bastidores, né, da reedição do livro de Luiz Antônio Vieira da Silva, de 1972, né, em 1972, que fala dessas disputas intelectuais e decisões políticas, né, que envolveram essa publicação. Aí já são questões políticas mais profundas, né? Queria que o senhor falasse dessa relação e o que isso incide, né, por conta justamente de estarmos, neste momento, em um período militar. Perfeito. Bom, aí tem uma relação já direta com esse projeto FAPEMA, não é? Porque durante as comemorações do Sesc Centenário da Independência, em 1972, nós vivíamos a ditadura civil-militar, governo Médici, uma tentativa de se construir um grande passado de glórias, né, que culminaria naquele presente do chamado milagre econômico, milagre brasileiro. Então se organiza para aquele tempo uma gigantesca festa, uma festa que vai de 21 de abril, não é, para saudar Tiradentes, e aí logo na sequência, o 21 de abril é a data do chamado Encontro Cívico Nacional, organizado pela ditadura. E no dia 22 é o momento em que os restos mortais do imperador Pedro chegam na Baía de Guanabara, e a partir daí peregrinam pelos estados brasileiros, com passagem em São Luís, inclusive, né, no mês de julho. Os restos ficam na Catedral da Sé, e você tem uma grande festa que culmina com o 7 de setembro, com o enterramento do imperador no Museu do Ipiranga, Museu Paulista. E nisso você tem a movimentação dos estados em relação a como cada estado participaria dessa festa, né? Tem uma programação nacional e tem também as programações estaduais.
locais. Né? Locais. Então, um dos movimentos aqui no Maranhão, e aqui há sempre essa dificuldade, porque o Maranhão é uma província como o Pará e a Bahia que resistem a essa independência. Né? A rigor, os 150 anos aqui da independência se daria apenas no ano seguinte, né? Em 73. Então, os festejos aqui, eles têm muito do calendário nacional, mas pouco de iniciativa local. Né? Uma dessas iniciativas foi a reedição do livro do Vieira da Silva, que é o primeiro livro sobre a independência do Maranhão, que foi escrito lá em 1862. Praticamente não se escreve nada sobre o tema no Maranhão até então. O Mário Meirelles, o professor Mário Meirelles, era o chefe da Casa Civil do governo Pedro Neiva de Santana, em 72. Ele publica um livro síntese chamado História da Independência do Maranhão, muito devedor do livro do Vieira da Silva, mas o livro do Vieira da Silva era ainda a grande referência. Então, há um processo todo, patrocinado pela Sudema, né, de imprimir esse livro e publicar esse livro no Rio de Janeiro. E esse livro sai muito diferente da primeira edição. Né? Ele sai tentando, de alguma maneira, inserir o Maranhão na festa do Sesquicentenário. Então, tem uma epígrafe sobre o Sesquicentenário, tem muitas imagens do Dom Pedro nessa segunda edição, que não tinham na primeira. Né? Eu fiz o estudo de comparar as duas edições, porque o Dom Pedro é o grande herói escolhido pela ditadura para comemorar 72. Por que a escolha do Dom Pedro? É o Dom Pedro a figura militar, quer dizer, seria o mesmo exército que deu a independência ao país, agora daria o progresso econômico. Então, eles resgatam a imagem do Dom Pedro militarizado para 72. Então, o livro tenta se adequar a isso, né? Insere uma série de imagens do Dom Pedro no livro, há o acréscimo de dezenas de notas e de documentos no apêndice, sempre tentando centralizar, ou seja, tentando relacionar a independência do Maranhão à figura do Dom Pedro. Eu diria que a segunda edição, de alguma maneira, desmente o princípio da primeira edição do autor, do Vieira da Silva, que era uma independência pensada muito mais a partir da dinâmica política do Maranhão do que preocupada com o Rio de Janeiro. Certo. Isso aí, para o senhor, isso aí resulta em uma distorção total, enfim, um efeito negativo, digamos assim, em termos da historicidade. Isso aí tem esse foco, digamos assim? Nós trabalhamos, acho que, com uma outra percepção, que é tentar explorar de que maneira esses passados são usados. Não é? Quer dizer, de qualquer forma, os interesses, né? Quais interesses movem essas narrativas? Porque, de qualquer maneira, as narrativas são movidas por interesses. Resta saber quais. Né? Então, quando você olha para essa independência saudada em plena ditadura militar, você não tem os escravizados, você não tem as populações subalternas, você não tem o dissenso. É um outro Brasil. É um outro Brasil, porque a chave do passado conservador é sempre a unidade heróica. Não é? Como é que você constrói um passado conservador? Com heroísmo, com grandes batalhas e sem divisões internas. Então você cria, né, um grande país que, na verdade, já existiria desde muito antes da independência. Então, essa chave conservadora para narrar o passado, que não é brasileira, ela é ocidental, ela é muito similar. É sempre uma receita que parte do princípio de uma história centralizada nas capitais desses novos estados, no nosso caso, Rio de Janeiro, a partir de grandes heróis, sempre brancos, homens, né? E a partir de um passado que é sempre glória e nunca fardo. Tá? Acho que são características dessas narrativas conservadoras. Estudar isso, explorar isso, é uma maneira de, como diria um grande historiador brasileiro, o professor Durval Muniz, fazer defeitos nessa memória, né? Ou seja, intervir nessa memória e produzir... criticar, né? Outros passados. Sim. Maravilha. Esse projeto, essa sua pesquisa, ela tem um encaminhamento para se desenvolver ainda mais? Enfim, como é que vai ficar essa relação também com trabalhos futuros e correlatos? Bom, nós temos algumas publicações já saídas, né? Uma delas, que é a que você cita, do livro do Vieira da Silva, na revista Acervo, do Arquivo Nacional, alguns capítulos já publicados, mas para o primeiro semestre de 2026 será publicado um livro, né? Que é um livro síntese da pesquisa, que inclui o trabalho de alunos que também se envolveram na pesquisa e produziram relatórios de iniciação científica e que agora estão no mestrado, e a junção com pesquisadores do Pará, especialmente o professor Cleodir Moraes, da Federal do Pará, que organiza a coletânea junto comigo, para que nós possamos fazer essa discussão das comemorações
de 72 e de 73, é importante pensar, né, que o Maranhão, em 73, vive um segundo Sesc Centenário, inclusive com a presença do general Médici aqui. Então, o livro ele trata dessa aproximação Maranhão-Pará para o tempo dos Sesc Centenários. Maravilha, que maravilha sempre tratar de história, né? E também, né, não deixa de ter o seu sentido político, né, tratado aí de uma maneira muito, muito forte, né? Só acha que esses desenrolar disso tudo ainda tem muita influência, né? A gente está vindo aí, saiu, né, digamos assim, de um governo que teve um foco militar, né, ali uns interesses de militares, né, inclusive a quantidade de pessoas que eram militares dentro do governo era maior até do que o período militar, né? Enfim, a gente ainda está se enrolando, digamos assim, né, se envolvendo muito com as questões militares, esses interesses, né, políticos, inclusive, enfim, o senhor vê que estamos indo para um outro caminho. Olha, esses passados mal resolvidos, né, de alguma maneira, eles retornam. O Brasil parece que é um grande emaranhado de coisas mal resolvidas. Né? Então, nós vivemos isso, nós saímos de uma ditadura brutal, sem discutir esse passado, sem punir, sem julgar, sem nada. A própria escravidão também, né? E outras tantas coisas. Isso acaba, de alguma maneira, se expressando nesses tempos aos quais você se refere, né? Que são tempos que tentam colocar em primeiro plano questões que já, do ponto de vista historiográfico, eram para estar resolvidas, né? Então, nós discutamos isso nesse passado recente, de que a escravidão não teria sido tão cruel assim, de que nazismo é de esquerda, de que a ditadura não foi uma ditadura, mas sim um momento pontual ali de solução de problemas anti-perigos estrangeiros, enfim, como diria a canção, um paiol de bobagens, né, mas que acaba dando trabalho para que você responda, refute e nos obriga, né, a nós todos os historiadores, a ocupar espaços públicos que nós não estávamos acostumados a ocupar. Então, essa tribuna da história pública, nas redes, nos outros coisas, ela se fez necessária, especialmente por conta desses embates. Maravilha. Professor, muito obrigado pela sua presença. Acabamos de receber aqui no Rádio Opinião, entrevista FAPEMA, o professor doutor do Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão, também do programa de pós-graduação, né? História da Universidade Estadual do Maranhão, Marcelo Cheste. Professor, a gente espera o senhor em outros momentos futuros aqui para falar sobre esses assuntos relacionados à história, claro, e política também, né? E o desenvolvimento de outras pesquisas. É sempre bom, é sempre importante. Enfim, a gente conta com o senhor em outros momentos aqui no Rádio Opinião Entrevista. Com o maior prazer. Bom dia. E você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br, com muita ciência, muita produção científica, acima de tudo, aqui na Rádio Universidade, através desse projeto da FAPEMA com a UFMA, e a gente está sempre focado em você, inclusive, né, sempre também com esse background da educação. A gente volta em uma próxima edição. Até lá. E uma última informação, Mayra Nogueira, o Josimar manda mensagem aqui dizendo que um caminhão de carga está no prego, na Avenida Daniel de Latouche, no Ipase, né, nas proximidades da SMTT, sentido bairro, ocasionando um trânsito lento demais, né? É isso aí, muito obrigado. A questão aqui é de trânsito ruim até o elevado Alcione Nazaré. Muito obrigado pela participação, Josimar. Ele participou aqui pelo WhatsApp 992 17 26 47. Mayra Nogueira, a gente fica por aqui com o Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã com mais informações. Amanhã tem concurso de oportunidades. Olha, muito obrigado pela sua presença e continue com a gente. Mayra Nogueira assume agora, sessão das 8, muita música boa, também continuando com ciência em Rádio Ciência. Até amanhã. Tchau, Mayra. Tchau, Adalberto. Eu volto já com você aqui no Sessão das 8. Fique ligado. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br
e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa